a importância das projeções, sempre projeções e sempre para ter uma ideia do que é que o futuro nos reserva. Uma ideia, neste caso, de saber se estamos numa trajetória em que haja um pico ou que não haja um pico, até para saber se as medidas que estão a ser tomadas são suficientes ou se é necessário apertar as medidas. Porque se os dados continuassem a sair indicarem que não existe pico à vista, significará que as medidas são insuficientes. Claro que estas medidas, com o percurso da doença, só têm um efeito prático 3, 4, 5 dias depois. Mas é preciso acompanhar as previsões e verificar o efeito das mesmas. E eu comecei a pensar que talvez houvesse outras distribuições, e existem outras distribuições que também são adequadas, e que podíamos tentar começar a procurar o pico. E eu estava há uns dias também a tentar procurar um pico, a verificar se havia alguma incidência de alguma curva que podia começar a aplanar. Era um bocadinho também por curiosidade pessoal, um bocadinho porque estamos todos em casa a fazer teletrabalho, eu estou a dar aulas em casa, a gravar vídeos para os alunos, os prazos foram todos dilatados em termos de submissão de projetos, e pensei, por que não também tentar ver alguma coisa e utilizar as ferramentas que utilizo no dia-a-dia para tentar contribuir. Bem, tecnicamente, relativamente à Direção-Geral de Saúde, que tinha previsto um pico de casos em meados de abril, na verdade, elas basicamente, em alguns dos cenários, vêm confirmar esse pico. O pico será em termos de novos casos em meados de abril. 13, 14, até podem ser antes, 2, 3. Os dados que eu tenho para hoje que houve até poucos casos, mas isto dia a dia, as coisas evoluem muito depressa, até aponta para uma melhoria substancial em termos de pico em ambos os cenários. E, portanto, em certa medida, eu parti de um pressuposto otimista que poderia haver um pico e fui à procura dele. Na verdade, são a utilização de duas distribuições estatísticas diferentes. Numa delas estou a utilizar a distribuição de Poisson, que força basicamente a que o último dia de casos seja também previsto por ele como exato e, portanto, faz um forçar muito mais da curva. É uma binomial negativa. É mais dispersa, como temos poucos dados, é muito menos precisa, mas também permite fazer uma análise de robustez ao caso da distribuição de Poisson. E, portanto, a questão é que a distribuição de Poisson é o tal cenário O. A distribuição binomial negativa, que é mais dispersa e provavelmente não tão precisa, porque temos poucos dados, à medida que os dados aumentarem, esta distribuição também convergirá para um estimador de previsões cêntrico, ou com um intervalo de confiança mais apertado, eu dizendo melhor, aproximar-se a uma das outras. Mas, portanto, isto são basicamente duas distribuições estatísticas, ambas com estimadores que são assintoticamente consistentes, ou seja, tendem com um número infinito de dados que tendem para o verdadeiro, sendo que a distribuição do cenário P é aquela que usualmente precisa de mais dados e que neste momento tem intervalos de confiança e, portanto, níveis de incerteza na estimativa. O de Poisson tem mais, acaba por ser um bocadinho mais restrito nisso, porque para trabalhar com menos dados precisa ter, é um bocadinho mais, como é que é dizer, um bocadinho mais forte em termos de suposições e, portanto, se calhar permite encontrar o que a gente quer encontrar mais facilmente. Até há 4, 5 dias atrás, e, portanto, refletia a situação na semana anterior, não havia nenhuma evidência de infecção dos novos casos e havia a tal curva explosiva permanente. 5, 6 dias depois de fecharmos as escolas e depois de tomarmos as medidas que se tomaram na segunda-feira da semana passada, começou a haver alguma ligeira evidência de existência de infecção da curva, que foi-se robustecendo dia após dia. Depois, com as medidas de tomada de estado de emergência na quarta-feira e com as medidas a ser tomadas de sábado e domingo, isso só se refletirá para o próximo fim de semana. Temos, neste momento, 25 observações e estamos a trabalhar em previsões com 25 observações. Em alguns casos é até um informe de guess, é um adivinhar informado. 25 observações ainda podem ser relativamente poucas para ter
graus de confiança grandes sobre as previsões que estamos a fazer. Aliás, eu não tenho que reportar os intervalos de confiança, mas os intervalos de confiança são de certeza enormes e ainda deram para tudo.